Mente só é bom com vitória. Nós estamos aqui para passear, não estamos aqui para brincar. Tá no São Paulo. Demonstrar desde o primeiro minuto. Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. Segundo informações de Daniel Perrone, o São Paulo poderá receber mais um dinheiro inesperado para melhorar seu caixa e completar a meta estipulada de vendas de 2021. É que Lianco, zagueiro formado em Cotia, pode estar trocando a Itália pela Espanha ainda nesta janela europeia. Segundo o diário espanhol AS, o sérvio, brasileiro de 24 anos, é cobiçado pelo Real Betis, clube da primeira divisão espanhola. Apesar do interesse para que o clube espanhol avance no negócio, será preciso vender algum atleta do seu atual elenco. Lianco saiu do São Paulo para o Torino em 2017 por 7 milhões de euros. Durante o período foi emprestado para o Bologna e teve uma séria contusão, fazendo-o ficar de fora de muitos jogos. O São Paulo ainda possui 7% de direitos de clube formador sobre Lianco, que deve ter novos ares para a carreira em outro clube. Supondo que o valor do jogador atualmente seja 5 milhões de euros, quantia considerada pequena para transferências na Europa, o lucro do São Paulo seria de aproximadamente 350 mil euros. Nesta sexta-feira, dia 23, o São Paulo seguiu com as preparações para o duelo contra o Flamengo pela 13ª rodada do Brasileirão. Após se classificar na Libertadores, o time volta seu foco para a recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Uma novidade do treino desta sexta-feira, porém, foi a presença do logo do patrocinador master, o SportsBet.io, nos uniformes de treinamento. Estampado na parte da frente da camisa, o novo colaborador do clube passou a fazer parte das camisas utilizadas também nas sessões de treinos. O São Paulo viaja no sábado, dia 24, para o Rio de Janeiro, pelo período da tarde, após treinar pela manhã no CT da Barra Funda. O São Paulo continua na investida para a contratação do argentino Dário Benedetto. Nesta sexta-feira, a diretoria do tricolor terá mais um dia de reuniões para tentar avançar no acordo. O São Paulo tenta o empréstimo de 1 ano do jogador junto ao Olympique de Marseille com opção de compra. Algumas questões do acordo já foram resolvidas, mas outras pendências não reveladas pelo clube ainda travam a assinatura do contrato. Na última quarta-feira, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, concedeu entrevista ao GE e afirmou que as conversas caminhavam bem. Benedetto, que teve passagem pelo Boca Juniors entre 2016 e 2019, tem um salário alto na França, longe das possibilidades do clube brasileiro atualmente. No último balanço financeiro, São Paulo registrou uma dívida enorme, por isso a contratação de jogadores como Benedetto requer cautela. A investida por Caleri, por exemplo, não foi adiante devido aos altos valores pedidos pelo Deportivo Maldonado do Uruguai. O desejo do tricolor é que Benedetto seja apresentado até as quartas de final da Libertadores, diante do Palmeiras no dia 11 de agosto. No entanto, não há nenhuma sinalização de que isso de fato irá ocorrer, mas poderemos ter um desfecho positivo hoje ou amanhã, quem sabe. Amigos tricolores, uma informação importante que vale frisar aqui para vocês é que no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a CBF impõe um limite de apenas 5 estrangeiros que podem ser relacionados para as partidas das competições que organiza, e o São Paulo conta com 6 jogadores que não nasceram no Brasil atualmente: Orejuela, Benítez, Rigoni, Arboleda, Rojas e Galeano. Com a chegada de Benedetto, a lista aumenta, e o que eu quero dizer com isso é que, pelo menos na Libertadores, Hernan Crespo poderá contar com tudo o que tem à disposição.
A Conmebol não restringe o número de estrangeiros das equipes participantes dos seus torneios. Desta forma, não haverá problema caso o treinador argentino queira contar com todos os gringos tricolores nas quartas de final contra o Palmeiras. Júlio Buffarini relembrou na última quinta-feira sua passagem pelo São Paulo em suas redes sociais. O lateral direito postou uma sequência de fotos do período em que vestiu a camisa tricolor, recordando com carinho as 2 temporadas passadas no Morumbi. Buffarini chegou ao São Paulo em 2016 após boa passagem pelo São Lourenço. Indicado por Edgardo Balsa, o lateral direito desembarcou no Brasil como homem de confiança do treinador, mas praticamente não chegaram a trabalhar juntos. Em 2017, Buffarini permaneceu no São Paulo, mesmo com a saída do Edgardo Balsa, que decidiu aceitar o convite para assumir a seleção argentina em agosto de 2016. O jogador seguiu sendo titular na lateral direita, mas acabou perdendo espaço para o jovem Éder Militão, que apesar de ser zagueiro passou a ser improvisado no setor. Atualmente, Buffarini tem 32 anos e está sem clube. O jogador vinha atuando pelo Boca Juniors desde que deixou o São Paulo, mas após 3 anos e meio acabou se despedindo da equipe. Na enquete que fiz no Stories do Instagram, perguntando se gostariam de vê-lo novamente no São Paulo, a resposta ficou dividida. Metade dos torcedores disseram sim e a outra metade disseram não. O São Paulo não terá descanso até enfrentar o Palmeiras pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Durante o período, a equipe comandada por Hernan Crespo disputará 5 jogos e não terá nenhuma semana livre. Os jogos do São Paulo até as quartas da Libertadores serão: dia 25/7, Flamengo vs São Paulo pelo Brasileirão. No dia 28/7, São Paulo vs Vasco na Copa do Brasil. No dia 31/7, São Paulo vs Palmeiras pelo Brasileirão. No dia 4/8, Vasco vs São Paulo na Copa do Brasil. No dia 8/8, Atlético vs São Paulo pelo Brasileirão. E no dia 11/8, São Paulo vs Palmeiras pela Libertadores. Por conta do acúmulo de jogos, o técnico Hernan Crespo deve mesclar diversos jogadores em meio aos confrontos. Os problemas médicos têm sido grandes no clube após a conquista do Campeonato Paulista. A rotatividade dos titulares, inclusive, é algo que já tem sido feito pela comissão técnica. Um exemplo disso foram os últimos 2 jogos do São Paulo, entre Racing pela Libertadores e Fortaleza pelo Brasileirão. Foram 8 mudanças. O problema é que a situação do tricolor no Brasileirão não é das mais simples. Devido à dificuldade em ter uma sequência com os mesmos jogadores, o São Paulo luta para se afastar da zona de rebaixamento. Nas 12 rodadas disputadas até aqui, o time só conquistou 2 vitórias e com 11 pontos está na 16ª colocação e apenas 1 ponto do Z4. O Sport é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Para essa sequência desafiadora, Crespo conta com os retornos dos lesionados. Luciano, por exemplo, deve ter condições de jogo contra o Vasco na próxima semana pela Copa do Brasil. Já Éder e William pode aparecer nos jogos seguintes. Para este domingo, a escalação ainda é um mistério. Nos treinos desta sexta e do sábado, o treinador irá definir se leva um time considerado titular ou uma equipe mista. A maratona sem descanso entre as semanas pode ser uma desvantagem em relação ao Palmeiras, isso porque o rival das quartas de final já foi eliminado da Copa do Brasil e terá 2 semanas livres até o confronto. Se tem algo que o São Paulo pode celebrar é o fato de não ter viagens longas. Os únicos deslocamentos serão para Rio de Janeiro e Paraná. Estou confiante na nossa vitória. O lançamento do documentário do título paulista do São Paulo desse ano acontece hoje, dia 23, às 20h30 no canal oficial do clube no YouTube. Quem é sócio-torcedor pôde assistir o vídeo com exclusividade desde ontem. Para homenagear a mais recente conquista do São Paulo, a Brahma leva para os torcedores momentos exclusivos dessa trajetória, com entrevistas inéditas de jogadores, histórias únicas e depoimentos da própria torcida são paulina. As reações da comissão técnica e dos jogadores ao levantarem a taça e toda a preparação para a decisão são apenas parte do enredo.
O documentário tem os torcedores como protagonistas e mostra como o título serve de inspiração para glórias futuras. No sábado, dia 24/7, no jogo 1 da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, terá São Paulo versus Flamengo às 14 horas no estádio Presidente Marcelo Portugal Gouveia, CFA Laudo Natel em Cotia, com transmissão do Sport TV e CBF TV via elevensports.com, sem presença de torcida. Hernan Crespo vem com o tempo melhorando cada vez mais a língua portuguesa que está inserindo em seu vocabulário. O Instagram tem sido importante no processo de aprendizagem do treinador, já que está sem professora no momento. Ele costuma acompanhar os vídeos da professora de português Sônia Rodrigues. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo e queira encontrá-la, é só procurar por @traducione de português, tudo junto e com 2C. Argentina como Crespo, ela começou a ensinar a língua há 30 anos, depois de trabalhar para uma empresa carioca. As publicações dela costumam contar com as curtidas do técnico são paulino. No início da semana, Sônia conseguiu enviar um presente para Crespo e o preparador de goleiros Gustavo Nepote, outro espectador dos seus vídeos. Os dois receberam o livro Português em um abrir e fechar de olhos, escrito por ela em 2019. Os salves de hoje são para Alessandro, Caio e seu filho Adrian, todos de Salvador, Bahia, Fábio Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Elton de Abaetetuba, no Pará, Levi e todos seus amigos tricolores do bairro Moca, Cláudio e toda a torcida tricolor do Delta em Parnaíba, no Piauí, Nilson Freitas, Marcos Orlantino e para Eric e sua princesa Isabelle Emanuele. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!